Vamos dar início ao nosso seminário de pesquisa de hoje. Temos a satisfação de receber a professora Conceição Nogueira, da Universidade do Porto, em Portugal. Vai falar sobre gênero e sexualidade numa perspectiva feminista interseccional, o cenário em Portugal. E temos também a satisfação de ter hoje, coordenando a sessão, a nossa professora Estela Aquino, que coordena o programa Mulher e Saúde, e coordenou até e participa do projeto ELSA, lidera o projeto Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Eu vou passar para a professora Estela, que vai então coordenar a sessão. Bom dia para vocês. Os dias andam difíceis, mas hoje eu tenho um prazer imenso de apresentar a professora Conceição Nogueira. É uma referência importantíssima de gênero e saúde em Portugal. Tem tido muitas colaborações no Brasil. Essa semana foi uma semana extremamente proveitosa e vocês vão ter notícia, porque nosso trabalho de cooperação se desdobrou em uma série de propostas que eu acho que, tanto aqui quanto em Portugal, a vinda da Conceição está dentro de um projeto de cooperação apoiado pela CAPES e pela FCT de Portugal, que tem um nome bonito e prevê, é um nome grande, gênero, o nosso projeto. Gênero e Saúde na Vida Adulta, diálogos entre Brasil e Portugal. Então, ele prevê missões de estudo com doutorado sanduíche, no momento em que os recursos estão muito limitados para qualquer tipo de ação nesse sentido. Nós tivemos esse projeto aprovado, o dinheiro ganhamos, mas não levamos ainda. Portugal já saiu o recurso, tanto que a professora está aqui, mas o nosso ainda nem foi concretizado com o termo, em razão das crises e tal. Mas a gente tem notícias da CAPES que isso deve se concretizar ainda no mês de março. Então, a gente tem previsto missões de estudo com pós-doc e doutorado sanduíche, o que é de interesse para a nossa pós, e também missões de trabalho envolvendo a realização de cursos de curta duração, nessa perspectiva dos diálogos, sempre comparando Brasil e Portugal em relação a essa temática. Eu não vou me alongar mais, eu vou passar a palavra à professora. A palestra é Gênero e Sexualidade numa Perspectiva Feminista Interseccional. É um tema que vem crescendo o interesse, inclusive a gente tem tese de doutorado aqui que adota essa perspectiva e ela é muito interessante para a gente pensar gênero na articulação com outras categorias de análise. A professora Conceição Nogueira é da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. Então, eu vou passar a palavra a ela e agradecer muito a sua vinda. Obrigada em primeiro lugar, Estela, e problema nenhum. É com imenso prazer que estou aqui, é sempre com imenso prazer que estou no Brasil. É a primeira vez que estou aqui neste Instituto e será seguramente com prazer que virem outras vezes e vamos ter certamente uns bons diálogos e que passam por esta semana de trabalho e passarão no futuro por outras ações. Eu falo relativamente depressa, mas estou a tentar controlar esse ritmo. Daí que, se a determinada altura acharem que estou a ir depressa demais, façam qualquer coisa que eu consiga assinalar e consiga reduzir o ritmo. Eu trago aqui uma fala com um nome também ele muito grande, Gênero e Sexualidades numa Perspectiva Feminista Interseccional, cenário em Portugal. E vou falar essencialmente, é uma fala essencialmente teórica, epistemológica, de enquadramento conceitual e de quando em vez vou dando alguns exemplos de alguma pesquisa ou de pesquisas que vão sendo feitas nesta perspectiva, sem me alongar especificamente nos resultados de cada uma das pesquisas em particulares sobre as quais eu posso dar exemplos. O que é que eu trago aqui?
Trago aqui, essencialmente, a clarificação ou a perspectiva da teoria da interseccionalidade, que permite perceber e viver e conceptualizar o género e as sexualidades, e não só, vamos ver que não só, numa lógica das vivências e das experiências das pessoas que ocupam múltiplos lugares em termos daquilo que nós em psicologia social podemos chamar de grupos, mas também categorias de pertença, enfim, categorias. As mais comuns, as mais clássicas, como o género, a orientação sexual, a raça, a classe, e outras como a idade, o nível de diversidade funcional, que agora se chama para as deficiências, etc. São tudo categorias que vão ser chamadas a atenção por esta perspectiva da teoria da interseccionalidade. Esta perspectiva foi nomeada especificamente e tem sido mais falada no seio do movimento feminista e da teoria feminista contemporânea, sendo que, quando se lê aquilo que é dito, muita gente diz, e com muita razão, mas isso já se falava há muito tempo. O que é realmente verdade. Foi a ser nomeada, deu-se-lhe nome e a partir daí tem sido referida. A interseccionalidade começou a aparecer nos escritos do feminismo contemporâneo nos anos 2000. O termo foi anterior, já vou passar, mas é só um pouco para chamar a atenção disto. Não é nada que tenha sido transcendente, que é aparecido de repente. Não, foram coisas que foram sendo faladas, pensadas, e num determinado momento alguém nomeou, num determinado momento alguns grupos começaram a assumir para si e passou a ser algo que agora se fala de forma mais comum. Nasceu então nesta terceira vaga do feminismo, e eu passarei um pouco a lógica das vagas, não sei se interessará muito ou não, portanto eu vou pedir no fundo à Estela que me controle o tempo e depois, se houver interesse, podemos discutir algumas partes da fala em pormenor e outras não, depende. Portanto, do terceira vaga do feminismo, mais ou menos que podemos de forma muito, vaga, situar nos anos 80, 90, depois isto depende muito, nada é muito rígido, mas por aí, e realmente nasceu no seio da teoria feminista. O termo foi um termo designado por esta ativista do direito negra, Cresho, em 1989, e a partir daí começou a ser muito referida. A Leslie McCall, que é esta autora que está aqui em segunda linha, referiu num artigo de 2005 que a teoria da interseccionalidade tem sido e seria um dos conceitos mais importantes da teoria feminista da contemporaneidade da época. E ela depois explica porquê, eu vou tentar explicar também, mas reparem, 2005, não é assim tanto tempo quanto isso, são 10 anos, mas são 10 anos que têm sido muito produtivos nesta perspectiva. Só para mapear, e não vou, com este slide poderíamos passar aqui horas, não vamos passar horas, é só um pouco para situar de onde é que isto vem e o que aconteceu para trás. Tivemos a primeira vaga, a segunda vaga, a terceira vaga. Nesta terceira vaga que está ali em branco é onde nós podemos situar a perspectiva da interseccionalidade. Vai ser aqui, que eu depois vou referir em pormenor. Na primeira vaga associam-se algumas teorias feministas, mais do que outras. Na segunda, outras. Na terceira, outras. O que é que estas vagas, ondas aqui, eu acho que aqui no Brasil se referem ondas, vagas, ondas. O que é que referem em particular? E há autoras que dizem, não se pode, não se deve, e eu concordo em absoluto, pensar que estamos a falar em algo histórico e que estas vagas, esta vaga e as teorias feministas mais próximas delas são consideradas antigas ou passadas. Não. Isto podemos inclusive pensar que em determinadas partes do mundo e em determinados lugares, em determinados momentos, há perspectivas destas teorias, TF, teoria feminista, há perspectivas destas teorias
que são seguramente ainda importantes e em alguns lugares sequer ainda nem começaram a ser faladas e isto não é para dar nenhum caráter de que quem se situa por aqui, quem luta por aqui, que está seguramente fora de tempo. Não tem nada a ver com isso. Isto é uma perspectiva apenas de simplificação da informação e, enfim, não é para ser visto de uma forma sequencial e muito menos em termos de importância para um lado e menos importância para o outro. O que para a teoria da interseccionalidade é importante é aqui, essencialmente, a teoria do feminismo negro. Aqui é que nós temos que nos ater, e vai ser aqui que eu irei falar um pouco mais, porque foram precisamente as feministas negras que nos anos 80, e principalmente pelas mãos de, enfim, várias, mas a mais conhecida, Tabela Bellux, etc., a Patricia Collins, muitas outras, referiram a importância e as dissidências e as discordâncias dentro do movimento feminista. Porque enquanto as mulheres negras foram cúmplices das mulheres brancas, burguesas, obviamente burguesas, que no fim do século XIX e na altura das lutas pelo sufrágio, todas juntas tinham as mesmas pautas. Depois, o que as feministas negras vieram a criticar fortemente foi que as pautas dos feminismos foram sempre pautas associadas às preocupações das mulheres brancas, burguesas, educadas, e, portanto, que um conjunto de preocupações das mulheres negras foram sendo deixadas para segundo lugar e sendo sempre desprivilegiadas em termos do movimento feminista. E então, aquilo que frequentemente as pessoas associam aos feminismos, e eu prefiro falar de feminismos do que feminismo, do que os feminismos, as pessoas associam unicidade, todas a pensar o mesmo. Não, pelo contrário. A teoria feminista e as diferentes teorias feministas têm imensas dissidências entre si, o que não quer dizer que não se unam por projetos de igualdade, que aí sim. Agora, em termos teóricos e em termos filosóficos ou políticos, há imensas divergências nas diferentes teorias. Aquilo que, de forma muito simplista, mesmo muito simplista, podíamos associar, de explicar, então porquê é que umas são de um jeito e outras são de outro? O que é que as diferencia? Imensas coisas, mas podíamos dizer que as diferencia a resposta a duas questões. O que causa a opressão das mulheres? Como é que resolvemos a opressão das mulheres? A resposta a estas duas perguntas faz depender o facto de sermos mais liberais, marxistas, radicais, socialistas, culturais ou eventualmente pós-modernas, certo? Que também pode ser pós-estruturalista, desconstrutivas, enfim, existem muitos nomes para isto tudo. Portanto, a questão que se coloca aqui é as razões que as pessoas, a maneira como as pessoas respondem à pergunta o que causa a opressão das mulheres, e vou só dar um exemplo. Se para as feministas liberais o que causa a opressão das mulheres é, por exemplo, as leis desadequadas, é preciso leis, é preciso um conjunto de programas de educação, etc., para as mulheres atingirem determinado tipo de emancipação, portanto, a origem está aí. Como se resolve é trabalhar a nível das leis, trabalhar a nível institucional, etc. Isso, por exemplo, é completamente distinto das feministas mais radicais, que dizem qual é a opressão, qual é a razão da opressão das mulheres. A razão da opressão das mulheres será, por exemplo, a heterossexualidade, as relações amorosas com os homens, em particular. Qual é a solução? A solução poderá ser, inclusive, um certo lesbianismo político, uma certa separação dos homens, ou mesmo aquilo que é aquele slogan conhecido, não durmas com o inimigo, considerando os homens inimigos. Isto é uma versão muito, muito, muito específica, muito radical, de uma determinada perspectiva das feministas radicais. Não são todas assim. Mas isto é uma perspectiva. Daí também nós percebermos que umas fazem um enfoque mais nas leis, outras um enfoque mais na classe social, outras um enfoque mais na sexualidade, e, portanto, as diferentes teorias feministas vão fazendo enfoques distintos em aspectos que são todos eles importantes para as perspectivas feministas. Nós aqui, enfim, mais em particular, vamos dar então importância às questões da terceira vaga. A terceira vaga tem então a ver com
uma crise que aconteceu aqui, nos anos 80, a nível global, a nível de diferentes paradigmas epistemológicos nas diferentes ciências, etc. E com a chegada da terceira onda, com a chegada da desconstrução, com a chegada das questões que vamos ver nas questões de género, com as questões da teoria queer, da Judith Butler, da performance, da construção social do género, com todas as pautas associadas às questões da desconstrução e não dos aspectos mais binários. Porquê é que eu trago aqui a fala desta mulher que escreveu isto em 1851? Ali aquele homem diz que as mulheres precisam de ajuda para subir às carruagens, para passar as sarjetas e para ter sempre em qualquer lado os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir às carruagens, a passar por cima dos buracos lamacentos ou me dá um melhor lugar. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu lavrei, eu plantei, eu armazenei e nenhum homem me passava à frente. Logo, tinha muita força. E não sou eu uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto como um homem e comer tanto, sempre que arranjasse comida como um homem. E igualmente suportar o chicote. E não sou eu uma mulher? E aqui está porque é que a teoria da interseccionalidade chegou nesta vaga pelo feminismo negro. Porquê? Porque precisamente vem colocar em causa que as mulheres, o que as une não pode ser apenas o aspecto fisiológico ou anatómico de terem uma vagina. As mulheres são todas muito diferentes umas das outras, vivem experiências diferentes umas das outras, algo que é óbvio, eu diria assim, mas que novidade é essa? Toda a gente já sabe isso há muito tempo. Mas a questão é como é que, do ponto de vista teórico e do ponto de vista metodológico e do ponto de vista das diferentes disciplinas, aquilo que é óbvio nem sempre é tratado da mesma maneira em termos depois dos estudos, das metodologias e das perspectivas que se tem. Portanto, as pautas do feminismo negro foram sempre muito associadas também à classe. E, portanto, começa aqui a haver uma divergência, eu não digo corte, digo divergência, porque a divergência é ótima, é maravilhosa, cortes é diferente, portanto, o consenso não é nada interessante, portanto, a divergência, a discórdia, o conflito produz sempre muito mais resultados do que o consenso e eu acho que é isso que acontece à teoria feminista. Na teoria feminista existe imenso conflito, imensa divergência e tem sido talvez por isso que a teoria feminista e quem se dedica a ela em particular realmente encontra uma complexidade imensa que as pessoas e o dia-a-dia, os meios de comunicação cismam em unificar, homogeneizar e inclusive ridicularizar. Porque feminista é alguém que quer tirar lugar aos homens, ponto. É alguém que não gosta dos homens, ponto. É uma mulher que não é uma mulher interessante, ponto. E assim fica o feminismo. O feminismo e os feminismos são um mundo de possibilidades teóricas e de uma complexidade que tem sido profundamente maltratada porque interessa, obviamente porque interessa. Portanto, estamos aqui, feminismo negro que apareceu nos anos 80, obviamente não, claro, mas que foi começado a ser trabalhado mais nesta fase, também coincidiu com um conjunto de feministas mais pós-moderna, pós-estruturalistas, etc., também brancas, não necessariamente negras, mas que também começavam a falar das perspectivas menos binárias e menos essencialistas no que diz respeito a mulheres para um lado, homens para o outro, e daí tudo se conjugou para aquilo que aparentemente era mais óbvio, era óbvio, que foi o que eu disse, as mulheres não são todas iguais, os homens não são todos iguais, na realidade se torna um pouco mais complexo e aqui nasce a teoria da interseccionalidade, que implica perceber o género de uma forma distinta. Implica perceber o género não como papéis, não como diferenças sexuais, não como, por exemplo, no meu domínio, psicologia feminina ou masculina, nada disso. Implica perceber o género como relação, como performance, como construção social e já não como uma perspectiva essencialista e binária. Mas, entretanto, há duas perspectivas, e agora já estou mesmo dentro da teoria da interseccionalidade. Há duas perspectivas, uma mais clássica, que é esta perspectiva mais aditiva, que é aquela que no fundo era a mais falada, era aquela que toda a gente já dizia e falava, realmente as mulheres não são todas iguais, existe diversidade,
existem diferenças entre as mulheres e entre as pessoas LGBT, mas esta perspectiva aditiva implica uma lógica de somatório de discriminações. O que é isto? É a ideia de que se uma pessoa é mulher, sofre sexismo. Se é negra, sofre racismo. Se é lésbica, sofre heterossexismo e sofre estas 3 opressões em termos de sistema em simultâneo de forma aditiva, somada. Esta perspectiva já não é a perspectiva da interseccionalidade que eu venho aqui trazer, não é esta. A perspectiva é outra, é esta, é multiplicativa. E isto faz toda a diferença e aqui eu talvez vá dar alguns exemplos. Porquê é que faz toda a diferença? Porque ao multiplicar-se estas categorias de pertenças todas, ao interrelacionarem-se umas com as outras, pode provocar que determinadas pessoas, as mesmas, por exemplo, num determinado momento, possam estar a ser oprimidas e serem igualmente opressoras. Ou noutros momentos, ou noutros locais, no mesmo tempo histórico, ou então, ao longo do ciclo de vida, passarem, por exemplo, de oprimidas a oppressoras, de oppressoras a oprimidas. Eu aqui posso dar alguns exemplos que acho que é mais prático de compreender. E pode, inclusive, dar a perceber-se como muito facilmente se percebe porque é que o feminismo negro aqui trouxe, vou pausar isto, aqui trouxe importância. Enquanto nos anos 60, 70, nas épocas mais complicadas dos movimentos sociais na Europa, algumas feministas radicais, e não só na Europa, nos Estados Unidos e não só noutros sítios, enfim, em todo lado, menos em Portugal, que estávamos em ditadura, ninguém falava sobre nada. Mas falavam, por exemplo, de não dormir com o inimigo, da sororidade feminina, das mulheres terem grupos de autoconscientização de mulheres, só para mulheres, não aceitarem homens, etc. Isso causava sempre muita estranheza às mulheres negras feministas, porque elas diziam algo muito importante, que é: e eu preciso das outras mulheres para a pauta da desigualdade do sexismo, mas eu não posso, não devo e não quero desistir de ter alianças e cumplicidades com os homens negros, porque nós também lutamos contra o racismo. Portanto, nós, as mulheres negras, não se podiam dar ao luxo, entre aspas, das mulheres brancas de não dormir com o inimigo. Pelo contrário, os homens negros eram os seus aliados contra o racismo. Portanto, tinham que lutar contra o racismo e, portanto, esta separação de mulheres de um lado e homens do outro, se em alguns momentos era absolutamente disparatada. E, além disso, muitas das pautas também das mulheres brancas mais ocidentais estavam associadas a determinado tipo de domínios que para as mulheres negras não fazia sentido, porque frequentemente e quase sempre estão associadas a classes sociais mais desfavorecidas, sempre trabalharam, têm sobre elas um olhar de sexualização profundo e permanente, que são sempre mais alvo de violações, assédios, dificuldades no trabalho por todas essas questões e, portanto, vivem um conjunto de vivências pessoais e de subjetividades completamente distintas. A perspectiva multiplicativa da interseccionalidade permite daí que nós usamos muito a metáfora do bolo, enfim, isto é falado em tudo quanto é lado e o exemplo é sempre o mesmo, talvez um dia encontre outro melhor, que é quando nós colocamos açúcar de um lado, farinha do outro lado e ovos do outro lado, eles são distintos quando a gente olha para eles em cima da bancada da cozinha, mas quando os misturamos todos e aquilo produz um bolo, quando comemos o bolo não conseguimos distinguir que aquele sabor particular, aquele gostinho em particular, se vem mais do ovo, se vem mais do açúcar, se vem mais da farinha. É um gostinho particular. E é aquele gostinho particular que faz aquela pessoa num determinado momento. É mais por ser mulher? É mais por ser negra? É mais por ser lésbica? É mais por ser idosa? Aquela pessoa que está ali em particular a falar, qual é a sua vivência e a sua subjetividade? O que é que está ali a pulsar naquele momento? Que parte destes ingredientes pulsa ali naquele momento? E é essa a perspectiva da interseccionalidade, é pensar esta complexidade profunda
e entre estas diferentes pertenças categoriais, que é ser multiplicativo. Dou um exemplo que inclusive acho que falámos no outro dia naquela reunião, e é um exemplo muito simplista. Não quero que levem isto muito, enfim, muito... São exemplos que necessitariam, obviamente, discussões muito mais alargadas. Podemos imaginar, eu digo muitas vezes aos meus alunos, quando estamos em sala de aula, o que é que entre nós nos diferencia entre homens e mulheres quando, por exemplo, numa sala de aula em Portugal, na universidade onde eu estou, somos todos brancos, provavelmente todos da classe média elevada, depende, de determinado tipo, nenhum à primeira vista se está com problemas de deficiência ou diversidade funcional nem doente. Sim, o que é que será que aquilo que nós temos mais em comum neste contexto escolar, universitário, não nos aproxima muito mais do que diferencia? O que é que as mulheres que estão aqui neste momento, nesta sala, têm em comum com uma, imaginemos, estou no contexto português, com uma mulher imigrante, negra, pobre, que é funcionária da faculdade, que se levanta às 5 da manhã para chegar aqui, que na rua sofre assédio e que, por conta disso, tem imensos problemas de saúde e tem dificuldades. O que é que nos aproxima enquanto mulheres? Em alguns momentos, algumas pautas, provavelmente algumas questões ligadas à violência, algumas questões ligadas à possibilidade de violação, mas a determinada altura pouco mais. Por exemplo, alguns gays, à medida que envelhecem, podem viver situações de grande sofrimento que os aproxima das mulheres heterossexuais mais idosas, em termos, por exemplo, da preocupação com o corpo, com o ser ou não alvo do desejo do outro, e de repente mulheres heterossexuais tornam-se muito semelhantes, têm um gostinho, que pode não ser gostinho, pode ser sofrimento, muito particular, muito semelhante a homens gays da mesma idade, porque o que os aproxima em determinado momento é mais a idade do que o sexo, e o que toma aqui em conta é a orientação sexual. Portanto, a questão que aqui se coloca é como em determinados momentos e como em determinadas situações e como em determinados temas, às vezes nós temos mais proximidade, convivências entre homens e mulheres, do que diferenças entre homens e mulheres. Não é? Isto não deixa de ser feminista por isso. Porque a perspectiva feminista é, essencialmente, uma perspectiva de projeto de igualdade. Não necessariamente um projeto de igualitarismo. É um projeto de igualdade. E, portanto, igualdade não é necessariamente tratar as pessoas todas da mesma maneira. É tratar as pessoas todas de forma que todas tenham acesso às mesmas situações, nem que para isso umas precisem de o que nós chamamos de cotas ou o que for, porque são instrumentos, não são instrumentos de nenhuma benesse, são direitos. É uma questão de aceder aos mesmos direitos e, portanto, as pessoas necessitam de ter acesso à igualdade e à justiça social, e não é por ser homens ou por ser mulheres que isso se diferencia. Daí que, na teoria da interseccionalidade, falamos muito de matrizes de opressão e privilégio, e não só de opressão. É sim, é possível falar de mulheres privilegiadas. E as mulheres não são todas vítimas. E é possível pensar de mulheres privilegiadas que acabam por oprimir outras mulheres. E o que é que as aproxima? Serem mulheres. Em termos de vivência diária, pode as aproximar muito pouco, ou em alguns momentos até quase nada. Depende das situações. Portanto, um projeto feminista não se centra numa perspectiva de género binária, mulheres de um lado, homens do outro, e uma perspectiva interseccional implica sempre o género. Quando a pessoa estuda numa perspectiva interseccional, o género está lá sempre, mas também está lá junto com outras pertenças. Nós não somos só homens ou só mulheres, nós somos muitas outras coisas.
E essas muitas outras coisas, resultado das pertenças que nós temos, condicionam a nossa vida e condicionam a forma como nós vivemos, como sofremos, como adoecemos e como, inclusive, nos tratamos. Tudo isso depende da maneira como nós vivemos essa multiplicidade de pertenças que se entrecruza e que, em determinados momentos, produz vivências e subjetividades muito particulares. Daí que é importante pensar que existem múltiplas categorias de pertença. O género é uma delas, em alguns momentos profundamente central, noutros momentos menos central, mas o que é certo é que está sempre presente, mas não é único. Há uma recusa da essencialização e isto é fundamental nesta perspectiva. Não é possível, numa teoria da interseccionalidade, acreditar que existe uma essência, uma identidade, entre aspas, de mulheres, de homens, uma identidade de gay, de lésbica, de bi, de trans, uma identidade específica, fechada, trancada e truncada em limites muito particulares de categorização. É uma perspectiva que implica muita fluidez, muito trânsito, muita mudança, muita mudança em função, como eu digo, dos contextos, dos lugares, inclusive do tempo, do momento, de muitas situações. E daí haver uma inter-relação entre opressão e privilégio. É completamente distinto uma mulher negra, uma aluna que eu tive negra, angolana, de classe social muito privilegiada no seu país de origem. A discriminação que ela sofria no Porto, na rua, era igual a qualquer outra mulher negra, porque aquilo que era apenas visível era a sua negritude. Na realidade, as consequências dessa discriminação, que em si mesma é má, independentemente da consequência, qualquer situação que ela tenha vivido era péssima, má, não é aceitável, não se pode admitir, mas o que é certo é que a consequência dessa discriminação para essa mulher era muito pequena, porque ela dizia: eu daqui a 2 meses vou para o meu país, não quero saber. É completamente distinto da outra, também igual, que anda também na rua, que sofre o mesmo, mas que vive lá, trabalha lá, e que é de lá que faz a sua vida, e que ganha pouco, e que, enfim, vive o dia-a-dia e não perspectiva que daqui a um mês vai para a sua almofada, entre aspas, de segurança de classe. E, portanto, reparem, mesmo quando falamos em termos da raça, temos que pensar também outras pertenças e outras situações. Em termos metodológicos, isto é muito complicado. Estou a passar um pouco agora já para a parte mais da pesquisa. Isto, em termos de metodologia, é profundamente complicado, porque se formos a adotar uma perspectiva interseccional e a adotar esta lógica de complexidade, nós não apenas conseguimos fazer estudos de caso, ou casos únicos, porque se torna quase uma lógica de individualismo exacerbado que não conseguimos separar. Mas é possível não chegar aí. É possível não chegar aí e, segundo as perspectivas mais interseccionais e algumas teóricas, quer psicólogas, quer sociólogas e de outras áreas, todas as áreas que trabalham, há um conjunto de possibilidades que as pessoas colocam em cima da mesa e que tem sido isso que tem dado origem a alguns bons produtos em termos de trabalho com estas perspectivas, que é aquilo que a Leslie McCall fala de uma abordagem inclusiva da complexidade interseccional, que é adotar diferentes metodologias, diferentes epistemologias e diferentes métodos, porque pensar assim, o que é que me interessa conhecer? O que é que eu quero conhecer? Quem beneficia daquilo que eu quero conhecer? Será que aquilo que eu quero conhecer interessa a quem e os resultados daquilo interessam a quem? Em função da pergunta do quem beneficia do que eu quero estudar, assim eu escolho e faço compromissos no que diz respeito à teoria da interseccionalidade. E vamos ver que tipo de compromissos. A quem é que nós vamos dar visibilidade? Nós estamos a estudar um tema na saúde, por exemplo,
Sabemos, e agora aqui a Estela disse que eu era especialista em saúde, não sou. Eu sou especialista em género e em teoria feminista e saúde, não. Portanto, assim, vocês aqui todos sabem bem mais e, portanto, deve haver, seguramente que há, doenças, problemas, situações que merecem ser estudadas e que provavelmente respondem bem a esta pergunta. Quem se visibiliza? Imaginemos uma situação qualquer que uma determinada população sofre em particular, então nós vamos dar visibilidade a essa população. E ao dar visibilidade a essa população, já estamos a excluir outras pertenças que as pessoas também têm, mas que podem não ser tão fundamentais para a pergunta que eu me coloco. Se eu me coloco uma pergunta, ou se eu coloco uma pergunta na pesquisa, cuja importância depende mais do facto de eu ser negra e pobre, pode ser menos importante eu saber se sou lésbica ou sou hetero, ou se não sou nada. E então posso fazer o compromisso de, numa determinada pesquisa, assumir de partida que para aquela questão que eu quero colocar e para aquele resultado que eu quero conhecer, o que é mais importante em termos de categoria de pertença é precisamente esta, aquela e aquela, e não outras que obviamente possam existir, mas que no presente possam não ser tão importantes assim. Portanto, são compromissos, porque senão realmente não se conseguia fazer nada. As questões que se colocam ou as questões que não se colocam, às vezes há questões que não se colocam que dizem muito, não é? Há problemas que nem se levantam e ao não se levantarem durante muitos anos, e não só aqui no Brasil, sendo que no Brasil as coisas são bem diferentes da Europa, durante muitos anos o movimento LGBT não valorizava, eu acho que até posso dizer que discriminava as pessoas trans dentro do movimento. E, portanto, havia questões que não se colocavam dentro do próprio movimento LGBT. Agora isso não está a acontecer, agora quer aqui, muito aqui, mas também noutros lugares da Europa e dos Estados Unidos, mas durante muitos anos isso não era algo que se conversasse, mesmo dentro dos movimentos LGBT. Portanto, há questões que não se colocavam. E ao não se colocarem, o que é que implica? Implica que não se dá visibilidade a uma população, a uma determinada situação. Esta pergunta é também importante. Quantas pertenças categoriais são possíveis de ser estudadas em simultâneo? É um problema. Por exemplo, aqui o Elsa tem milhares de dados. E eu diria que é possível, com muitos casos e muitos dados, fazer estudos onde se tenham muito mais destas categorias interrelacionadas, porque é possível encontrar homens negros, gays novos, homens negros, gays idosos, mulheres negras. Temos que ter pertenças em quase todas estas diferentes possibilidades para podermos dizer que, afinal, existem diferenças entre estes e estes cruzamentos. Isto depois são complicações estatísticas, mas na realidade a teoria da interseccionalidade não implica que as pessoas tenham que ter uma perspectiva apenas qualitativa. Pode-se ter quantitativa, mas para ser quantitativa também convém que se tenha muitos dados, que era para poder realmente existir pessoas que preencham os requisitos das diferentes pertenças, não é? E portanto, quantas se estudam em simultâneo? Depende da questão que se quer colocar, daquilo a que se tem acesso e das metodologias que queremos usar. Serão todas as pertenças importantes em todos os momentos? Depende. Pode haver algumas pertenças que não sejam tão importantes assim. Depende, novamente, da mesma coisa. O que é que eu quero estudar? Como? O que é que eu quero responder? Quem beneficia daquilo que eu quero estudar? E depois existe um conceito muito importante na teoria da interseccionalidade, que é a invisibilidade interseccional, que são normalmente aquelas pessoas que ninguém estuda. São as pessoas que dentro das categorias, são as categorias mais... Imaginemos uma situação em que é uma mulher lésbica, pobre, negra, deficiente, idosa. Portanto, são todas as circunstâncias mais oprimidas dentro dos diferentes sistemas de opressão que se multiplicam. Quem estuda estas pessoas? Onde é que estas pessoas estão? Ninguém sabe.
e ninguém sabe porque é difícil, mas existem. E, portanto, existem pessoas que, do ponto de vista do conhecimento científico, são profundamente invisíveis. Porquê? Porque são sempre aquelas que não estão nunca em nenhum polo daqueles que é mais estudado nestas circunstâncias. Portanto, a visibilidade interseccional é algo importante de tentar perceber. Para terminar, não sei se usei muito tempo, se pouco. Pronto, mas para terminar e para dar discussão, para não ser muito... O que é que esta perspectiva também implica para o género e para as sexualidades e para a maneira como pensamos isto? Quando se fala de género, fala-se de feminismos e masculinos, não é masculino, feminino e masculino em relação, não propriedade dos indivíduos. Portanto, o que é esta perspectiva que eu trago aqui? Uma perspectiva constitucionista social de género. Não falei agora aqui sobre isso, não era o tema da fala, mas implica essa perspectiva. Construção social, perspectiva constitucionista social de género. Quando se fala de feminismos, não se fala de mulheres, mas de projetos de igualdade. Feminismos pós-estruturalistas, críticos, etc., não necessariamente perspectivas identitárias, feministas, binárias ou mais fundamentalistas em termos de mulheres, feminismos igual a mulheres. Quando se fala de mulheres, não se fala de todas, nem sobre todas, como sendo um grupo homogéneo. Perspectiva não essencialista. Nós pensamos, e isto aplica-se para os homens, obviamente. Portanto, quando se fala de mulheres e de homens, não pensamos em características particulares que essas pessoas tenham ou vivam só, exclusivamente, pelo facto de o serem. Quando se fala de mulheres, não se fala apenas de opressão, pode muitas vezes falar-se de privilégios. Matriz de opressão, privilégio, resultante da interseccionalidade. Uma mulher branca, heterossexual, jovem, de classe social alta, sem nenhum problema de saúde, num determinado sistema relativamente protegido, poderá ter muito menos experiências de discriminação que qualquer outra mulher noutras circunstâncias. Não quer dizer que essa mulher não tenha consciência da discriminação que existe ao seu volta. Podem não ter a vivência dessa discriminação comparativamente a outras pessoas. Portanto, isto também não serve para dizer que existem aqui pessoas melhores, piores, umas mais oprimidas do que outras. Não. É uma perspectiva absolutamente crítica, reflexiva acerca destes posicionamentos e não necessariamente hierárquica. A teoria da interseccionalidade é uma perspectiva transversalmente crítica, transversalmente reflexiva e não hierárquica em termos de importância, em termos de valorização ou desvalorização de pertences. Quando se fala de homens, não se fala só de privilégios, pode falar-se de oprimidos, masculinidades subordinadas e, por exemplo, na saúde, existem imensos trabalhos que referem como a masculinidade hegemónica mata os homens. Mata os homens porque os oprime no sentido de um comportamento que é um comportamento para a masculinidade hegemónica que faz com que, por exemplo, digo em Portugal, digo os dados de Portugal, que, por exemplo, não usem tanto os serviços de saúde de uma forma regular ou preventiva e encham as urgências. Que vão, por exemplo, aos médicos até aos 15 anos e desapareçam do Serviço Nacional de Saúde até aos 50, porque depois não podem dar-se como fracos, como frágeis. Faz com que se matem nas estradas porque o índice de morte em acidentes de aviação para os homens é brutal comparativamente ao das mulheres, falo de dados estatísticos portugueses, mesmo tendo em consideração as mulheres ao volante. E não é seguramente porque dirijam pior, provavelmente dirigem com mais risco. E terá a ver com o quê? Com a masculinidade. Alguns alunos dizem, professora, realmente, quando vamos 3 ou 4 homens num carro, nenhum sabe se o outro acha que se o que vai a dirigir for cauteloso, vai passar por mariquinhas. Portanto, há que dirigir de forma máscula para mostrar que se é másculo para os outros. Provavelmente os 4 que vão no carro podem ir os 4 perdidos de medo, mas estão todos a fazer uma masculinidade hegemónica que não pertence a ninguém. É um ideal de nenhum de que lá vai, mas que os regula. E, portanto, a própria teoria feminista nesta perspectiva estuda as masculinidades
E é possível estudar as masculinidades numa perspectiva feminista. E existem pessoas que estudam masculinidade, homens feministas, existem homens feministas que estudam a perspectiva da masculinidade também, porque as masculinidades colocadas em questão servem ao mesmo projeto de igualdade. E agora, isto para o género. Quando falamos de sexualidades, falamos do quê? Falamos da orientação do desejo, das práticas sexuais, da construção ou não de identidades. Porque apesar de nós, no presente, ouvirmos constantemente falar de projetos não identitários, ninguém pode obrigar ninguém a sentir que não é, e agora paro aqui, que não é, com letra maiúscula, que não se sente absolutamente identitariamente gay, ou lésbica, ou bi, ou trans, ou o que for. As pessoas podem sentir-se com uma identidade fixa, mesmo que do ponto de vista da teoria, nós falamos agora de teoria pós-identitária, mas isso não obriga a que as pessoas que se sentem com uma identidade muito fixa estejam mal. Nós temos que perceber que as pessoas podem, num determinado momento, assumir que têm mesmo uma identidade. E tem que ter esse respeito, temos que ter esse respeito por a forma como as pessoas vivem as suas subjetividades. Mas também podemos não pensar nisso dessa forma. Podemos pensar da orientação do desejo e da prática sexual de forma fluida, não necessariamente categorizável e não necessariamente identitária. Podemos falar de uma perspectiva profundamente queer, etc. Ou não, né? Depende. Não há aqui uma obrigatoriedade de exigir das pessoas que elas se posicionem conforme a teoria agora se apresenta. Portanto, existe esta diferença que acho que é importante. Quando se fala de orientação do desejo, não tem de se falar de género. O género não determina as orientações, tal como estas não determinam o género. Uma pessoa trans não é por isso gay. Uma pessoa trans é uma pessoa que não se identifica com o género, depende da maneira como o próprio trans se identifica nisto, mas isso não tem nada a ver com a orientação do desejo. É outro domínio. Portanto, o género para as pessoas trans é o género que está em causa, não a orientação sexual. E, portanto, é preciso perceber isso também. Quando se fala de pessoas trans, fala-se de género e não de sexualidades. Porquê que, isto é uma reflexão que eu gostava de... Porquê que o T de trans apareceu nas siglas do LG, na realidade? Vamos ser honestas e honestos. Na realidade, o movimento sempre foi mais GB, mas na prática mais LG do que B e muito menos do que T. Mas na realidade o T apareceu lá pela discriminação, penso eu, porque não pela lógica, porque da parte das sexualidades pode falar-se de uma perspectiva identitária, pós-identitária, queer, e se pensarmos numa perspectiva mais queer, até do ponto de vista das siglas LGBT, deixa de ser tão importante assim, não é? E, portanto, nós podemos falar de sexualidades nestas diferentes multiplicidades de vozes, e isso é que eu acho que é importante. Tem aqui uma frasezinha da Butler que acho que é importante para perceber. Quando falamos de identidade, a identidade está entre aspas, ou daquilo que é reconhecido como sexualidade ou género, é que o género e a sexualidade são sempre misturados, não podem ser separados. Com valor político, falamos sempre de coligações. Reparem, coligações. E entre as diferentes posições que os sujeitos têm na esfera social. O sujeito é muito menos uma substância ou essência discreta e é muito mais, falta ali e é muito mais, aliás, até é só uma inter-relação ativa e transitiva das diferentes categorias sociais em que se encontra. A isto se dá o nome não de minorias, mas sim de reconhecimento do que é ou não humano. O que é que está entre aspas? Identidade. O que é que está entre aspas? Coligações. Quando nós fazemos coligações, nós estamos a fazer um casamento para a vida. Nós podemos fazer coligações num determinado momento em particular, por um projeto em particular.
não necessariamente por nos identificarmos totalmente com quem nos coligamos. Nós podemos fazer, e aconteceu em Portugal, diferentes movimentos uniram-se, claro, de forma diferente em termos de empenhamento, pelo casamento das pessoas do mesmo sexo, sendo que, obviamente, para alguns movimentos, essa pauta não era nada importante, certo? Mas ninguém fugiu dessa coligação, porque era uma pauta importante e porque era um direito importante. Para alguns movimentos não era nada interessante sequer, mas coligaram-se para isso. Quando nós em Portugal tivemos o referendo para a interrupção voluntária da gravidez, esse sim foi uma coligação mais interessante que tivemos, porque nós tivemos uma coligação entre movimentos completamente distintos entre si e que se distanciam em milhares de outras circunstâncias, mas que se uniram, coligaram-se para uma determinada situação, que foi a interrupção voluntária da gravidez, o aborto, neste caso em particular, que foi conseguido através do referendo e através desta coligação. Se nós não tivéssemos feito essa coligação, não teríamos hoje a lei que temos e não estaríamos como estamos. Portanto, para concluir, como é que estudamos o género e as sexualidades? Nesta perspectiva que há muitas outras, não é? De forma interseccional, de forma reflexiva, estamos sempre a pensar para onde vamos, como vamos, com quem vamos, porquê que vamos. Não descuramos matrizes de opressão e privilégio. As metodologias podem ser inclusivas, que, sendo inclusivas, isto aqui era outra conversa que podíamos ter, se aproximam muito do que nós falamos de perspectivas críticas nas ciências sociais, são metodologias feministas mais críticas, que, por serem críticas, são seguramente comprometidas com a justiça social e que algumas autoras referem que se podem, inclusive, chamar de ativistas, neste caso científicas, e que é possível fazer ativismo científico assim, com este tipo de perspectiva. Pronto, e terminei a fala e podemos abrir.